Olá, meus queridos, muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde, de Língua Portuguesa, e é um enorme prazer estar novamente com vocês. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Então, a aula 28 tem como objeto de conhecimento a socialização juvenil, relações entre jovens, sociedade e escola, leituras, produções textuais e cênicas diversificadas, oralidade, escuta semiótica, detalhamento, organização de eventos culturais e projetos escolares que evidenciam o mundo juvenil e suas preocupações com a inserção ao mundo do trabalho, exercício pleno de direitos e deveres de cidadania, na chamada sociedade da informação, utilizando a produção de documentários, vídeo de curta duração, podcast, gameplay educativos, leituras de gêneros variados, produções de artigos de opinião, dramatizações, danças, pinturas e outras. Então, é isso aí, vamos à nossa aula. Então, hoje nós iremos aprender, iremos falar sobre dois gêneros textuais, que são muito utilizados no jornalismo. Então, a gente vai trabalhar com leitura, compreensão e oralidade. Então, vamos iniciar. Os meios de comunicação são uma das fontes de informação da sociedade. Claro, através dos meios de comunicação é que nós sabemos do que acontece no nosso dia a dia. É com base na informação que as pessoas emitem opiniões, falam sobre determinado evento, a respeito dos fatos, tomam decisões, agem sobre a realidade. Por isso é importante interagir de forma crítica com as informações vinculadas pela mídia e refletir sobre os interesses que existem por trás da informação publicada. Então, quando se fala de olhar, interagir com as pessoas de forma crítica, não está falando que você, dessa crítica destrutiva, que você, nada presta, isso não é bom. Não, você vai ter um olhar crítico para verificar o que qual é a informação que vai acrescentar algo na sua vida, aquela que não acrescenta. Então, é nesse tipo de olhar que devemos fazer nos textos comunicativos. Então, antes de produzir o resumo de um texto ou apresentar determinados saberes em uma comunicação oral, é preciso atentar para algumas etapas. Então, nós temos a capacidade de fazer um resumo de um fato que nós vimos em determinado lugar, ou uma novela que nós assistimos, ou um texto que nós lemos, quando na fala, a gente diz, reproduz com poucas palavras, pega o essencial e reproduz para quem a gente quer contar. Mas tem outros critérios quando se vai escrever, Então, nós temos que nos atentar para essas etapas, que é estudar ou pesquisar o assunto. A gente vai estar falando e vai falar de um resumo de trabalhos científicos, por exemplo. Eu não vou fazer um resumo de qualquer maneira de um assunto que eu não entenda. Aí eu preciso pesquisar para saber mais sobre algo. Como é que eu vou fazer um resumo? Eu vou contar para você, com poucas palavras, um assunto tão complexo, que é de um trabalho científico. Então, eu vou ter que ler, vou ter que me inteirar de várias situações, em várias fontes, porque eu não vou poder ficar ali lendo ou vendo um texto só da internet. Eu não sei se aquele texto
eu posso confiar totalmente, então é necessário buscar outras fontes, né, para você avaliar, né? Está falando do mesmo assunto? Está fugindo da realidade desse? Eu vou procurar um terceiro, né? Ler e compreender textos que possam estabelecer conexão com o mesmo assunto. Foi isso que eu acabei de falar para você. Então, eu preciso trazer, né, outros textos, outras fontes, para eu confrontar uma informação com a outra. Registrar aquilo que se aprendeu. É claro que você vai pesquisar, só em fazer a leitura fica muito difícil, né, da gente gravar tudo. Então, a gente aprende muito escrevendo. Então, na hora da minha pesquisa, eu vou pegar, vou escrever tudo aquilo que eu achar conveniente, o que me interessa, né, o que eu vou precisar. Procurar a melhor forma de apresentar esses conhecimentos a alguém. Então, vou procurar, vai depender, né, de quem vai receber esse meu resumo. Aí, claro que se for numa universidade, né, para o meu orientador, para o meu trabalho final, então vou procurar fazer ele da melhor forma possível, não deixando nenhuma informação importante fora dele. Apesar de você vai ver durante esta aula que um resumo, né, a gente pode fazer com todas as informações, mesmo que seja de um texto muito longo. Então, na produção do resumo, o texto base é reduzido às suas ideias principais e transformado assim em um novo texto mais curto. Para isso é necessário primeiro ler com atenção e compreender o texto original. O resumo apresenta-se em diferentes esferas da vida cotidiana. São resumos de artigos, de livros, de filmes, de peças teatrais. Então, para eu fazer um bom resumo, né, eu vou procurar as ideias principais. Mas agora eu vou explicar para você um resumo de um artigo acadêmico e você vai verificar, como lá vai ter o resumo, ele é pequeno, no entanto, vai aparecer todas as informações que o leitor deve saber, né, sobre esse artigo. Então, a seguir você vai ver esse artigo acadêmico produzido por Juarez Dairel, né, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, para a revista Educação e Pesquisa da Universidade de São Paulo. O artigo tem o intuito de expor o resultado de uma pesquisa sobre a participação de jovens da periferia de Belo Horizonte em grupos de rap e funk. E o modo como essa participação modifica a vida desses jovens. Então, preste bastante atenção, aí eu peço que você também faça essa leitura junto comigo. A gente vai ter textos, muitos textos aqui para ler, mas esse é o momento para você também exercitar a sua leitura, que isso é muito importante. Então, a gente vai, né? Eu vou mostrando para vocês quais são as partes fundamentais desse resumo. E veja que não se modifica, não tem a impressão do autor, ele não vai falar nada, é tal qual foi tirado lá do trabalho, né? Do trabalho principal. Então, vamos lá. O rap e o funk na socialização da juventude, que é o título do Juarez Dairel, né? Da Universidade de São Paulo. O resumo. O texto se propõe a discutir a importância dos grupos musicais juvenis nos processos de socialização vivenciados por jovens pobres na periferia de Belo Horizonte, problematizando o peso e o significado de ser membro de um grupo musical no conjunto da vida de cada um. Então, veja que no início, né, a gente vai voltar para vocês verificarem como. O que é que tem no início desse resumo? Ele já traz, né? Primeiro tem um título que você já vai se familiarizar com o trabalho,
né? O título é o rap e o funk na socialização da juventude. Então, você já vai, né, ser apresentado aí o título. Então, o resumo ele vai começar e qual foi o objetivo desse texto. Então, no resumo, ele já apresenta, tá, o objetivo, que ele diz, o que é que ele se propõe a fazer. Aí ele vai dizer, ele se propõe a discutir, né, a importância dos grupos musicais juvenis nos processos de socialização vivenciado por jovens pobres na periferia de Belo Horizonte, problematizando o peso e o significado de ser membro de um grupo musical no conjunto da vida de cada um. Então, isso foi o foco da pesquisa, esse foi o objetivo da pesquisa. E quais são? Numa pesquisa, né, quando você vai fazer um artigo de opinião, vai escrever, né, muitas vezes já é de uma pesquisa, de uma dissertação, ou pode ser de uma tese que você vai transformar num artigo. Então, claro que toda pesquisa científica ele vai ter um foco, né? Vai ter os informantes, ou a bibliografia que vai ser pesquisada. Mas qual foi? Aí também, no resumo, o autor já coloca, ele falou o objetivo, a gente já compreendeu, né? Qual é o objetivo desse artigo todo e o objetivo da pesquisa, para que foi, né? Qual foi a finalidade. E agora, qual foi o foco? Vamos voltar com o texto, para a gente descobrir dentro do texto. Então, tem como foco os integrantes de 3 grupos de rap, 3 duplas de funk. Então, foram 3 grupos e 3 duplas, né, que foram pesquisadas, procurando analisar as suas experiências culturais e o sentido que tais práticas adquirem no conjunto dos processos sociais que os constituem como sujeito. Significa compreender como eles elaboram as suas vivências em torno do estilo e os significados que atribuem a elas no contexto social onde se inserem como jovens pobres. Então, é isto que o pesquisador quer saber, como, né, eles vivem, como eles se inserem ali no campo social. A discussão aponta que os jovens, olha só, então isso aí, o resumo, ele já colocou o objetivo, ele já falou sobre as pessoas pesquisadas, né, os informantes, para outros cursos tem outros nomes, mas as pessoas com as quais eles conversaram. Aí aqui ele já vai apontar o resultado. A discussão aponta que os jovens rappers e funkeiros encontram poucos espaços, né, fizeram essa pesquisa e descobriram isso, nas instituições do mundo adulto para construir referências e valores por meio dos quais possam se construir como sujeitos. O estilo rap e funk assume uma centralidade na vida desses jovens, por intermédio das formas de sociabilidade que constroem, da música que criam e dos eventos culturais que promovem. Esses estilos possibilitaram e vêm possibilitando a esses jovens práticas, relações e símbolos por meio dos quais criam espaços próprios, significando uma referência na elaboração e vivência da sua condição juvenil, além de proporcionar a construção de uma autoestima e identidades positivas. Então, esta foi a conclusão que chegaram. Aí existe também, no resumo, palavras-chave, né? As palavras: juventude, socialização, cultura juvenil e sociabilidade, que são as palavras que estão, né, envolvidas na construção do artigo. Então, vocês observaram que um resumo bem feito, ele vai trazer as informações essenciais, como aconteceu nesse artigo. Vocês sabem que um artigo tem de 13 a 15 laudas, né? 15 páginas. E tudo, olha,
transformou, se for colocar lá, vai dar uma lauda, ou menos de uma lauda. E falou tudo que é necessário, né? Então, esse é o resumo. Ele foi tal qual, falou como está lá, né? Pegou as partes principais e trouxe para o resumo. Diferente da resenha crítica, que não deixa de ser também um resumo, mas a resenha crítica, ela é um pouco diferente. Quando eu falo em crítica, a gente fala em ponto de vista, né? Ali, lá no resumo que eu acabei de ler para vocês, não existe ponto de vista. Ninguém falou, esse artigo não ficou legal, ou esse artigo precisava focar nisso ou naquilo, ou falou demais. Não existe isso, tá? A resenha crítica é um resumo, mas vai ter esse olhar crítico. Então, vamos acompanhar. A resenha crítica é um gênero textual que se caracteriza como resumo informativo e interpretativo de determinada obra. Então, ali não é como resumo que vai tal qual a informação consta. Aqui, na resenha crítica, vai ter o lado interpretativo. E quando tem um lado interpretativo, vai ter, né, o ponto de vista de quem está lendo e do resenhista, quem vai produzir a resenha. Então, esse resumo informativo e interpretativo de determinada obra, como a literária, cinematográfica, musical, né? Então, ela vai ter esse olhar crítico. Esse gênero exige do autor certa criticidade em relação ao que está sendo resenhado. Ele simplesmente não vai pegar, né, o texto que está lá, pegar as partes principais e organizar para fazer um resumo. Não, ele vai, né, interpretar e colocar aí o seu ponto de vista. Ele deve fazer a resenha obedecendo aos critérios éticos da imparcialidade. A gente falou, mas, né, falou que tem um ponto de vista, e aqui está dizendo para ele ser imparcial, mas está dizendo para ele ser ético. Imparcial é não colocar, né, as suas impressões de achismos. Você vai fazer sua crítica, né? Quem é o resenhista vai fazer a sua crítica, mas baseado em práticas reais, coisas que ele já leu, informações que ele já tem, e não de qualquer jeito, né? Só lá dizendo que o texto não está bom, e se for de um filme vai dizer que o ator não presta. Isso não é desse jeito, isso que ele tem que ser imparcial, porque às vezes a pessoa que não usa a imparcialidade, porque ela não gosta do sujeito, ele vai falar do sujeito, mesmo que o sujeito tenha feito um trabalho espetacular. Mas ele não sabe diferenciar, né? Ele não é ético. E é isso que pede a resenha crítica. Então, vamos voltar para o texto. Muito bem. Então, olha, tem que ter atenção que a resenha, assim como o resumo, apresenta uma síntese das ideias do texto. Veja que eu falei para você que o resumo, né, não deixa de ser também uma resenha com um diferencial, né? Assim como o resumo, ela vai apresentar também uma síntese do texto, né, as ideias principais desse texto, porém com um olhar crítico sobre a obra, que é o seu elemento mais relevante. Então, já no resumo, vocês compreenderam a diferença, né? Só resumo. O professor vai dizer, olha, faça um resumo aqui desse texto. Aí você vai ler o texto, vai pegar os pontos principais e vai colocar lá, organizando. Não é também de qualquer jeito. Você viu lá no resumo, né, que tem uma ordem, né, uma coerência, é um texto coeso, então você também tem que organizar, não é só pegar aqueles pedaços e joga lá, não, né? Tem que organizar o texto, colocando as ideias principais, tá? A única diferença, então os dois também, né, a crítica também é assim.
A resenha crítica também é, né, um resumo, mas com essa diferença, né? Quando coloca crítica, aí o professor pede, olha, faça um resumo crítico. Tem gente que fala resumo crítico, né? Aí sim, você vai ler, vai interpretar, vai colocar seu ponto de vista. Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido a diferença, tá? Quando é só resumo e quando é uma resenha ou um resumo crítico. Vamos ver as características da resenha crítica? Então, contextualização da obra, autor, ano de publicação, lançamento, tema central. Se formos fazer de um livro, por exemplo, você vai colocar, já vai contextualizando, colocando lá, né, a obra, o autor, o ano, para ficar bem claro para o leitor. Imparcialidade, cientificidade, uma resenha crítica, você não vai trabalhar de forma desorganizada, né? Você vai ter que ler e compreender sobre aquilo que você está resenhando, né? O filme, por exemplo, você não vai fazer a resenha do filme se você não assistiu ao filme, né? Você não conhece. Você não vai fazer também uma resenha de um livro que você nunca leu, né? Como assim eu vou fazer essa resenha? Resumo da obra, que já deve indicar interpretação, análise do resenhista sobre ela, contendo o essencial, né? Ele vai colocar o essencial e colocando também o ponto de vista, né? Utilizando o seu olhar crítico. Argumentos críticos sobre os pontos mais relevantes da obra, seja eles negativos ou positivos. Gente, nós temos como exemplo aqui a resenha crítica de um livro, tá? A gente vai ver, é um texto, ele não é tão pequenininho, porque o livro tem 176 páginas, basicamente, né? Então, para você fazer uma resenha crítica de um livro de 170 e pouco ou 200 páginas, tem que ser muito bom, né? Colocar em duas laudas, uma lauda só. Então, a gente vai, e peço também que vocês acompanhem. Quem já leu, né, já vai saber do que se trata, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né, este livro aqui que nós iremos, né, fazer a leitura da resenha. Aí você vai prestar bastante atenção na trajetória toda dessa história maravilhosa, e quem quiser pode ler o livro na íntegra. Então vamos lá, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, narra a trajetória de uma família de retirantes num sertão nordestino que, na época da seca, precisa migrar na esperança de encontrar melhores condições para sobreviver. Graciliano Ramos é mestre em representar, através da sua obra, e ele já está interpretando, olha, através da sua obra, a vida do nordestino com todas as suas mazelas. A condição humana é mostrada de forma bastante realista em Vidas Secas, né, que mostra a realidade do brasileiro e algumas situações. A família é composta por Fabiano, Sinhá Vitória, menino mais velho e menino mais novo. Tem ainda a cachorra-baleia, que é considerado um integrante da família. Fabiano é um homem rude, de poucas palavras, sem instrução alguma. Com isso, se sente inferior aos demais. É um homem submisso, que não consegue ter uma opinião própria. Trabalha como vaqueiro e sempre se sente enganado na hora de receber o pagamento. Observe que, né, toda hora ele está fazendo uma interpretação das personagens, falando o que acha sobre elas. Sinhá Vitória é uma mulher forte, trabalhadora, que cuida da casa, pode passar, da casa, dos filhos, e sempre sonha com um futuro melhor. Seu sonho de consumo é comprar uma cama de couro, igual do seu Tomás da Bolandeira. O menino mais velho sentiu vontade de aprender sobre as palavras e certo dia, ao ouvir a palavra inferno, ficou curioso para saber o seu significado. No entanto, ao questionar-se a Vitória, não recebeu uma resposta satisfatória e, quando decidiu perguntar a Fabiano, acabou ficando sem resposta.
O desejo do menino mais novo era apenas se tornar vaqueiro igual ao pai, e sentia orgulho quando via Fabiano vestido com as roupas de vaqueiro. A cachorra-baleia é considerada um membro da família. Ela protagoniza um dos momentos mais emblemáticos do livro. Com características humanas, Baleia pensa e sonha. Então, o livro é composto por 13 capítulos que podem ser lidos em qualquer ordem, exceto pelo primeiro. O primeiro que é mudança e o último fuga, que tem que ficar no lugar deles, né, que estão lá. O restante pode ler de qualquer forma. Que deverão ser lidos na ordem que aparece para fazer sentido. Apresenta uma linguagem simples, com termos bem regionalistas, é narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente. Através de Vidas Secas, Graciliano Ramos traz uma forte crítica social direcionada ao governo, aos ricos fazendeiros e aos militares, etc. O que pode ser percebido diante dos acontecimentos vivenciados por Fabiano e sua família em diversas passagens do livro. Então é isso, né? Você viu ele aí de repente destrinchou, né, todo o assunto do livro, ficou claro, dá para conhecer um pouco da história, né, e coloca a sua opinião sobre os personagens e o lugar. Temos também a comunicação oral, né, que a gente faz diariamente um resumo de tudo que a gente vê, né, a gente já é acostumado a fazer isso. A comunicação oral apresenta uma importante diferença em relação às produções escritas. O tempo da realização do texto é o mesmo em sua recepção. Eu estou falando aqui, quem está comigo já está recebendo, né? Pelos ouvintes, e frequentemente são feitas referências diretas a essa situação de interação. Então, é diferente, né? Quando eu vou escrever, demora a pessoa receber, né? Passa anos até, mas assim, na comunicação oral, vou contar uma história, eu posso, ali vai ser recebida na hora, por isso que tem essa diferença, né? Vou ser mais rápido e mais prático. Vamos continuar. Os contextos variam entre situações de maior ou menor formalidade, que pode ser em seminário, pode ser em apresentações orais, como palestra, colóquio, pode ser uma historinha que eu vou contar com as crianças ali tudo sentadinha. A plateia, né, também é um elemento, é um item fundamental dessa situação de produção. Como se trata de uma comunicação ao vivo, a interação com o público muitas vezes modifica o rumo previamente, né, imaginado para a fala. Então, se eu vou falar sobre uma historinha só, vou ter aquele público para isso. Mas se eu vou fazer uma palestra, é claro que vou ter um público mais selecionado. E o tempo é muito importante, né? Que é outro aspecto que nós utilizamos com restrição, né? Na oralidade. A gente vai passar 3 horas ali falando, né, que as pessoas vão se cansarem. Quando você está ali falando 3 horas sobre, em uma palestra sobre o mesmo tema, então o tempo é outro aspecto. Pode passar. Isso que eu acabei de falar para vocês. Então é isso aí, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre resumos, sobre resenha crítica. Espero que vocês tenham compreendido e saibam, né, diferenciar um de outro. Então, até a próxima aula.